Para você que não conhece muito sobre o plantio de orquídea, você ganhou uma orquídea e você não sabe como que você vai plantar, que tipo de vaso que você vai usar, que tipo de substrato. Então, neste vídeo, eu vou trazer o guia completo do plantio acoplado. O plantio acoplado é um tipo de plantio que ele serve inicialmente para quem tem dúvida como vai plantar a orquídea, porque é um plantio que oferece bastante assertividade se você conhece ou mesmo se você não conhece a orquídea. É um plantio utilizado para todas as orquídeas que não são terrestres. Eu sou a Jandrei e você está no canal Jandrei e suas orquídeas. Sejam bem-vindos! Eu percebi quando tenho oportunidades de visitar exposições, principalmente quando as exposições são maiores. Eu percebi nessa exposição, que é de Ribeirão Preto, quantas e quantas orquídeas acopladas tinha na exposição. E eu vou mostrar para vocês 3 finalidades que eu percebi na exposição de orquídeas. A primeira é mais ornamental. Veja bem, aqui nós temos uma dolosa alba. Ela está acoplada na madeira e está num substrato de pedra brita e dentro de um cachepô. Uma das finalidades desse tipo de cultivo é mais ornamental, porque ela poderia estar simplesmente apenas no tronquinho, mas eles quiseram colocar ali dentro do cachepô, escorar com pedrinhas britas, porque ela ficou muito bonita ali. Então esta finalidade é apenas ornamental. Aqui nós podemos observar várias fotos com cultivo acoplado e aqui a finalidade é de dar umidade para a orquídea, porque abaixo no vaso temos um pouco mais de umidade, então a orquídea ela chupa a umidade. Quando as raízes secam, ela chupa a umidade, ela busca a umidade que está ali embaixo no vaso. E aqui nós temos até uma outra orquídea, ela está acoplada numa floreira aqui num vaso de plástico. Aqui também o objetivo é para aumentar a umidade da orquídea. Ela está com as raízes livres e está recebendo umidade debaixo do substrato que está mais molhado. Olha que coisa maravilhosa! E aqui nesta outra foto, que também é da mesma exposição, nós percebemos que tem um vaso que está acoplado dentro de um outro vaso. Eles usaram essa metodologia porque o vaso antigo ficou pequeno e o cultivador não queria tirar a orquídea dali para não destruir raiz, para não estragar e tal. Aí eles colocaram em um outro vaso maior, para que vocês entendam bem, porque que, em minha opinião, este é um dos melhores plantios. Eu vou trazer algumas vantagens. Esta catleia aqui, ela está num plantio acoplado com garrafinha PET, é a mesma que eu vou mostrar no vídeo de hoje, porque o replante foi feito antes. Aqui nós temos uma catleia que foi replantada há 20 dias. Então, a primeira vantagem, ela incentiva o enraizamento. Olha aqui, olha quantas raízes novas. Ela não tinha nenhuma raiz nova no dia que foi replantado. Então, segunda vantagem, se eu não sei como plantar a orquídea, eu planto no plantio acoplado, porque aí de início eu já tenho 2 possibilidades. Ou ela vai para o tronquinho ou ela joga raiz para baixo. E aqui é uma outra possibilidade também, parecida com essa, que ela vai escolher para onde ela quer pôr as suas raízes. Aqui eu tenho um dendrobium, é um dendrobium nobile. Eu coloquei esse pauzinho aqui para firmar a raiz no substrato. Eu não estava com intenção de fazer plantio acoplado. Então, olha quantas raízes ela jogou aqui nesse tronquinho. Então, ela jogou um pouco de raiz para o tronquinho, um pouco está aérea acima do substrato e um pouco está dentro do substrato. E a quarta vantagem é que esse tipo de plantio, como as raízes estão sempre secas,
ela diminui bastante o índice de incidência de fungos. E onde que nós podemos acoplar esta orquídea? Nós podemos acoplar em uma pedra, nós podemos acoplar num tronquinho de madeira, na garrafa PET, como nós vamos fazer hoje, numa placa de isopor, em outro vaso, numa cestinha. São várias as possibilidades, vai depender do que você está precisando no momento que vai fazer o plantio. Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer 2 plantio acoplados. Eu vou acoplar esse vasinho nesse aqui e o outro nós vamos fazer na garrafa PET. Nós vamos fazer essa muda aqui na garrafa PET. Então, eu vou preparar a garrafinha onde eu vou acoplar a orquídea. Vou tirar aqui a tampinha. Eu vou pôr aqui dentro um mix que tem casca de pinos, carvão, tem isopor, tem esfagno, é uma misturança de tudo quanto é coisa. Então, vamos pôr aqui dentro. Para esse plantio aqui, eu vou usar a garrafinha virada para baixo. Aqui tem um espacinho ainda que eu vou mexer porque eu quero colocar umas raízes aqui dentro. Daí tem um buraco bem generoso aqui em cima, onde eu vou pôr a água. Nós vamos fazer essa muda aqui na garrafa PET. Então, a garrafa PET já está montada, nós vamos acoplar a muda. Eu molhei a muda para dar uma olhada na saúde das raízes. Olha que interessante, eu não vou cortar nada aqui, essas raízes estão podres, olha aqui, fofas, sem vida, mas olha aqui onde tem ligação, tem uma raiz durinha, verdinha aqui. Eu vou preservar essas raízes porque pode ser que aqui ela ainda bifurque. Aqui tem um pedaço sem nada e aqui tem uma raiz com vida, olha que interessante. E depois também essas raízes, elas vão ajudar eu fixar a muda na garrafa. Então essa aqui é uma catleia, é um corte, eu comprei o corte assim, então na garrafa vai ficar assim. Eu vou medir a garrafa no vaso, essa cuia é grande, porque eu não tenho uma menor, mas não tem problema, porque a muda vai ficar na garrafa aqui, ó. Essa garrafa poderia ser maior, mas também não tenho uma maior hoje. Então, eu vou colocar ela aqui, que ela vai ficar bem na beirada do vaso, assim, ó. Vou medir, vai ficar assim. E eu vou olhar onde que ela tem gema, que vai ser a frente, porque ela não tem broto, né? Aqui ela tem uma gema, aqui ela tem outra. Nossa, ela tem gema para todo lado, tem gema aqui também. É aqui que ela não tem. Então, aqui onde não tem gema e não tem broto, que eu vou encostar na garrafa. Então, eu vou pôr aqui a buchinha. Essa buchinha tá pequena, poderia ser maior, mas eu não tenho mais esfagno hoje. E eu vou amarrar, como eu sempre amarro, com linha de overlock. A linha de overlock, ela é de nylon, ela amarra bem. É o mesmo material da meia fina. E é interessante que ela não apodrece. Essa parte aqui era a parte onde estava ao redor do vaso. Eu vou colocar aqui, ó, ao redor da garrafinha. A linha de overlock a gente só vai enrolando assim, ó. E agora eu quero enfiar uma raiz dentro do buraquinho aqui. Eu coloquei uma raiz dentro do buraquinho aqui. Se ela quiser, ela cresce ali dentro. Se não quiser, ela cresce para fora. A orquídea, ela é muito independente. Ela decide onde ela quer ir. Agora eu vou começar embrulhando aqui em cima, pegando os pseudobulbos. Aqui onde eu pego o pseudobulbo, não pode apertar muito, porque se ele crescer um pouquinho, a linha corta, ela é forte. Quando ela criar a raiz, eu tiro essa linha. Aqui a overlock é interessante que no final a gente não precisa cortar, amarrar nada. Ó, enrolei aqui na tampinha onde é mais áspero. Não precisa amarrar, ela fica já presa. Olha como que ela ficou presa, essa orquídea, ó. Ela tá bem presa aqui nas raízes e aqui onde tem os pseudobulbos, ela tá levemente presa. E ainda vou observar, se eu vejo que começa a fazer sinal aqui, eu corto aqui em cima. Então eu vou colocar aqui com a tampinha para baixo
ela vai ficar deitadinha assim, ó, e vai ter substrato até aqui no início da raiz. Eu vou usar um substrato misto, tem um substrato mais fino, aquele substrato de orquídea mais fino. Aqui em cima eu vou completar com pedra brita e carvão. Vou colocar um pouco de substrato aqui para ele não ficar tão deitado, porque senão ia ficar ruim de molhar. Eu tô molhando aqui com um copinho, já foram muitos copinhos de água aqui. Olha, tá quase bom já. Porque quando esse substrato da garrafa estiver bem molhadinho, então embaixo vai estar molhado também. Gente, é assim que molha a orquídea. Quando a gente vai molhar, tem que molhar até molhar bem o substrato. Não é por meio copinho aqui em cima, não. Aqui onde eu passei a linha, ó, já tem uma feridinha aqui. Eu vou passar um pouco. Eu vou pôr um pouco de pinho-sol, que eu sempre ponho aonde tem possíveis entradas de fungo. Olha aqui, coloco puro. E vou pôr uma casquinha de pinos aqui para não ficar passando a cordinha em cima da feridinha. Olha quanta coisa a gente tem que observar quando a gente vai plantar uma orquídea. Então agora nós vamos acoplar este vasinho neste aqui. Como aqui tem pedra brita e ela está bem, então eu vou pôr aqui um substrato mais seco com pedra brita misturada com casca de pino, ó. Tem bastante pedra brita aqui. Deixa eu dar uma medida aqui, que eu vou cortar um pedaço, vai ficar um pouco muito. Vou pôr um pouco de volta, depois eu completo. O plantio acoplado, ele é uma sugestão muito boa. Agora, quem mora em lugar muito seco, tem que ver com reservas a questão de acoplar, porque ele seca rápido a orquídea. Olha aqui, esse vasinho tem raiz até lá embaixo já. Vou cortar aqui no meio. Nossa, tem bastante raiz aqui, grudadinha. Olha quanta raiz que ela tem, ó. Vou colocar bem assim, sem mexer no vaso e acoplar aqui a parte de cima, onde tá bem grudado. Olha que legal essa ideia. Depois, mais com o tempo, eu posso até cortar um pedaço aqui, talvez até corto agora. Agora eu vou pôr substrato aqui ao redor. Vocês viram ali naquela foto que se eu quisesse, eu poderia acoplar o vaso sem cortar, mas eu achei ele muito pequeno. Ele nem vai sentir o plantio. Por enquanto ele ficou assim, eu vou ver se eu corto aqui, ó. Tá bem firminho aqui ao redor. Quando ela crescer mais, talvez eu corte um pedaço do vaso aqui. Quando ela for lá pra baixo. Olha aqui como que ficou, ó. Seria um vaso acoplado em outro vaso, mas vocês viram que eu cortei ali, né? Então é isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias legais. Deixa seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito para receber dicas de orquídeas que eu publico todas as semanas. Até o próximo vídeo.